Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Isa, Elia, oi, Luíde, Carol, Thali, espero que vocês estejam bem. E aí, hoje a gente segue, então, com essa história de equação exponencial, agora dando um próximo passo. Oi, Rafa. Então, em todas as vezes que a gente falou de função, a gente falou da função, da equação que está relacionada à resolução daquelas funções. Então, né, retomando, a gente falou de função afim, a gente falou de equação de primeiro grau. Função quadrática, falamos da equação de segundo grau. Função modular, equação modular. Agora a gente está falando da equação exponencial, né, depois de ter falado da função exponencial. E aí, junto com isso, também vem aquela outra parte que é a inequação. Se a gente consegue resolver uma equação, a ideia agora é a gente discutir o que acontece numa inequação exponencial. E aí, então, a aula de hoje vai ser para isso, para a gente discutir esse adendo aí em relação a essa história de equações que a gente já tem visto há um tempo. Antes disso, só eu quero saber com vocês se existe alguma dúvida que vocês ainda gostariam de resolver em relação a essa parte das equações exponenciais, que foi o que a gente foi trabalhando até agora. Lembrando que a gente já tem isso muito, muito bem claro para que a gente consiga avançar no nosso curso. E aí, pessoal, temos alguma dúvida em relação a esse assunto? Diga, Luiz, pode falar. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem com você? Tudo bem também. Não, é que eu só tô com uma dúvida. É porque eu tava vendo as correções das equações, e aí tem vários passos até que se chegue ali numa equação que dê para resolver, sabe? Que seja assim, que a gente saiba de cor como resolve. Tipo, várias coisas, transformar as potências, aí aquele lá de ter um número elevado a x mais não sei o que, aí fazer vezes, esse monte de coisa. É uma coisa que é comum a todas as equações, ou é algo que a gente vai ter que realmente ficar olhando para a equação e pensar, se eu fizer isso, pode ser que eu simplifique essa equação daqui, ou é realmente alguma coisa que vai estar presente em todas? Entendi. Legal, Luiz, sua pergunta. O seguinte, eu acho que algumas coisas em relação a isso. Na matemática, a gente tem diferentes tipos de dificuldades. Uma delas é a parte da contextualização, que foi algo que vocês tiveram que lidar bastante ao longo desse ano comigo, né? Porque era algo que eu exigia bastante de vocês. Então, entender, ler os contextos, saber interpretar qual ferramenta matemática você vai usar, essa é uma dificuldade. A outra dificuldade é uma parte operacional. Então, às vezes tem operações que são mais simples, às vezes tem operações que são mais complexas. Tem função exponencial, ou equação exponencial, né, que é do tipo 2 elevado a x é igual a 4 elevado a 2. Beleza, isso aí vocês sabem resolver já com o pé nas costas. A questão é, eu posso tornar isso cada vez mais complexo. E a matemática, ela é infinita. Tipo, a gente pode criar várias possibilidades diferentes e sempre vai ter uma que você vai falar, putz, eu nunca vi isso aqui na vida. E aí você talvez tenha que usar um pouco da sua criatividade para tentar resolver. Obviamente, quando eu coloco uma questão, por exemplo, para vocês resolverem uma prova, são questões que eu entendo que vocês têm a capacidade de resolver a partir do que a gente já discutiu. Isso não significa que é uma questão que a gente já tenha resolvido antes. Às vezes é uma questão que vocês vão precisar usar outro tipo de abordagem para conseguir resolver. Mas, obviamente, eu avalio isso para ver se vocês vão conseguir chegar nesse nível de criatividade ou não. Né? Então, isso é algo que a gente vai testando. Por enquanto, a gente já viu algumas possibilidades que ajudam. Então, eu já percebi que eu posso trocar o 2 elevado a x por y. E aí, às vezes, vai ficar algo do tipo y ao quadrado menos y, blá, blá, ou então não, vai ficar 3y menos y é igual a blá, blá. Então, a gente viu que essa é uma tática que funciona para diferentes abordagens. E, enfim, é algo que vocês podem ter na mente de vocês aí quando vocês forem resolver essas equações. Mas, de novo, acho que existem... Né, por que eu falei dessa questão do contexto da operação? Na aula que vem, na terça-feira, vocês vão ver questões que estão mais relacionadas à função exponencial.
quando a gente trata de função exponencial, essas equações elas acabam não ficando tão complexas quanto algumas que a gente já trabalhou. Então, é isso, existem esses dois lados que a gente vai treinar. A gente vai treinar um pouco esse lado da criatividade na hora de resolver algo operacional, e a gente vai treinar também essa parte de interpretar o enunciado e saber quais ferramentas usar para resolver aquela questão. Tudo bem, Luigi? Tá bom, obrigado. Beleza. Mavi, se está com bastante dificuldade em fatoração, a minha sugestão é se programar para ir ao plantão da Isa na sexta-feira. A Isa vai dar um plantão sobre isso, tá bom? É sobre propriedades de potência e como usar as propriedades de potência nas equações exponenciais. Então já se programa aí, Mavi, para você conseguir estar nesse plantão. De qualquer jeito, eu deixei aquele material no móvel virtual para vocês naquela aula em que vocês reviram as propriedades de potência. Então você pode também pegar aquele arquivo, dar uma lida, rever aquelas questões para você já ir dando conta disso, para chegar já no plantão da Isa já sabendo legal sobre esses assuntos, tá bom? Então essa é a minha sugestão, porque agora realmente a gente não vai ter tempo de retomar todos de novo. Tudo bem, Mavi? Beleza. Então, vamos lá. Se não temos mais dúvidas, a gente vai continuar um tanto nesse assunto, né? A função exponencial ela também tem a ver com a equação exponencial, elas são muito diferentes. Tem uma coisa a mais que a gente precisa tomar cuidado, que é o sinal do maior, menor, maior igual, etc. Então, a primeira parte da aula eu vou pedir para vocês resolverem essa inequação aí. E aí eu vou mandar o link para vocês enviarem a resposta para mim. Vocês nem vão precisar colocar o nome nem nada. É um formulário bem tosquinho, na verdade, porque eu não conseguia colocar tudo de um jeito muito organizado para vocês responderem. Então, vocês vão ver, quando vocês abrirem aí o questionário, que eu estou mandando o link para vocês pelo chat, que tem duas perguntas, basicamente. A primeira pergunta é para você marcar se é maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, ou igual. E na segunda parte, você responde o número. Opa, e na segunda parte, você responde o número. Então, vamos supor que a gente tivesse chegado que que y é maior do que 127. Aí você responderia na primeira parte maior do que, né? Só que seria, né, lá a gente está falando de x, aqui eu inventei um y qualquer. Então você falaria x é maior do que, aí na resposta de baixo você colocaria o número 127. Se vocês precisarem usar casa decimal, é com ponto, tá? Não com vírgula. Então só esse cuidado aí, quando vocês forem escrever, tem que colocar um pontinho e não uma vírgula. É isso, 2 minutinhos aí para vocês responderem, resolverem e responderem para mim, para a gente discutir um pouquinho o que vocês pensaram. Mavi, você consegue me ajudar a pensar qual seria o primeiro passo? Eu não estou falando de resolver a equação ainda, mas qual seria a primeira coisa que você falar, não, olhando para isso, eu tentaria fazer isso daqui? Oi, Gui. Oi. Assim, eu tentei começar colocando tudo na base de potência de 2. Ótimo. E aí, como é que ficaria? 2 ao quadrado elevado a x Perfeito, tem que ser menor que 2 elevado a 3. perfeito, ótimo. E aí, você consegue me ajudar a simplificar isso daqui, Mavi? Essa parte? Ah, tá. Fica 2 elevado a 2x. Menor do que É, 2 elevado a 3. isso. Perfeito. Então, a Mavi usou aqui aquela propriedade que eu estou fazendo algo elevado a outra coisa, então eu pego e multiplico os expoentes, né? Perfeito. E aí, Mavi, o que você travou a partir daqui? O que você pensou? É que assim, eu não sei se. Eu esqueci se pode fazer isso, mas eu subtraí os dois lados por 2 elevado a 3. Não sei se pode, mas aí ficou 2 elevado a 2x menos 2 elevado a 3 tem que ser menor que zero. Aí tem a... Eu achei que pelo menos tinha que ter a fatoração, só que eu não sabia como fazer, porque o segundo fator não é elevado a x. Aí eu fiquei muito confusa. Tá, porque o segundo fator não é elevado a x, é verdade. Eu acho, Mavi, que na verdade você já tinha chegado num lugar muito próximo de resolver quando você chegou nesse ponto aqui.
Porque vamos supor que isso aqui não fosse uma equação, fosse uma equação. Fosse 2 elevado a 2x é menor não, é igual a 2 elevado a 3. Quanto seria o x aqui no AVI? É 1,5. Isso, né? Seria 2x é igual a 3, e aí, portanto, x seria igual a 1,5. Tá? Ou seja, toda vez que eu trocar o x por 1,5, eu vou chegar que 2 elevado a 3 é igual a 2 elevado a 3. A pergunta agora é, para que isso daqui seja menor do que 2 elevado a 3, esse expoente ele tem que ser maior do que 3 ou menor do que 3? Menor? Menor do que Ah, 3. Então, na verdade, qual seria a nossa resposta aqui, Mavi? O x x, é menor que 1,5, é isso? perfeito, o x tem que ser menor do que 1,5. Porque se quando ele é 1,5, ele é 3, então toda vez que ele for menor do que 1,5, ele vai ser um número menor do que 3, e portanto 2 elevado a um número menor do que 3 é menor do que 2 elevado a 3. Tudo bem? Aham. Show. Outras dúvidas, pessoal? Vejo que a maioria aqui colocou de fato que a resposta era 1,5 e que deveria ser menor do que 1,5. Alguém pensou alguma outra coisa que ficou meio na dúvida? Não? Uma sugestão, se não está muito confiante, depois de ter resolvido, troca por alguns valores, né? Do tipo, olha só, a gente considerou que o x tem que ser menor do que 1,5. Então vamos pensar no x0, no x1, no x2 e no x3. A gente sabe já que o x2 e o x3 tem que dar errado, teoricamente, e o x0 e o x1 tem que dar certo. Então vamos olhar. Quando a gente trocar aqui por 0, 4 elevado a 0 dá 1, e 1 é menor do que 8. Perfeito, de fato aqui funcionou. Quando eu trocar por 1, 4 elevado a 1 é 4, que é menor do que 8. Tá certinho também, funcionou. Ótimo. Agora, se eu trocar o x por 2, a gente vai chegar em 16, é menor do que 8. Aí não faz sentido já, tá errado. E 4 ao cubo, então, não faz menos sentido ainda, né? Vai cada vez ficar maior do que 8 esse valor. Então, de fato, parece que a gente chegou na solução correta, que é x tem que ser menor do que 1,5. Tudo bem. Vamos agora para a questão, o item B, que é bem parecido com esse item A. Deixa eu mandar aqui para vocês o link novo. Peraí. Então, mesmo esquema, eu vou mandar mais um link diferente agora para vocês resolverem esse item B. Está carregando aqui. Então, vamos lá, mais uns 2 minutinhos para vocês resolverem ele. Muito bem, vamos lá. Quem consegue me ajudar a pensar aí em como começar? Qual é o primeiro passo que eu teria que fazer? Vamos lá, um voluntário, uma voluntária para me ajudar aí. Então vamos lá, Raquel, abre seu microfone e vem fazendo comigo, por favor, para a gente pensar algumas coisas. Tudo bom, Raquel? Tudo e você? Tudo bem também. Então diga, o que você Vocês pensou? Vamos lá. Então, eu pensei em colocar primeiro na mesma base o 9 e o 3. Então, ficaria 1 sobre 3, 3 sobre 2, Uhum. 3 elevado a 2. Tá. Não, pera, eu colocaria Ah, tá. 3. Peraí. Entendi. Você colocaria 1 sobre 3 ao quadrado. Aqui é isso? Isso. Tá. Aí elevado a x Uhum. é maior ou igual Uhum. a 1 sobre 3 elevado a menos 4. Não 3, mas enfim, tudo Tá. isso. Tudo. Beleza. Aí, eu sei que quando tá em fração, normalmente é porque o expoente é negativo. Então, acho que ficaria 3 elevado a menos 2x
Vou deixar assim por enquanto, tá? Só para as pessoas poderem acompanhar bom. melhor, mas você tem razão. É maior, e aí esse eu fiquei em dúvida, porque eu sei que seria 3 elevado a menos 1 vezes menos 4. Uhum, exatamente. Tá certinho. Aí Então, ficaria 3 elevado a menos 2x é igual não, é maior ou igual a 3 elevado a 4. uhum, perfeito. É menos 1 vezes Então, menos 4, tá? 4. Uhum, sim, aí ficaria menos 2x é maior ou igual a 4. uhum. E aí x seria menos 2. Igual a menos 2. Maior ou Maior ou igual. igual. Maior ou Sim. igual a menos 2. É isso? Eu fiz isso, não sei se tá certo. Beleza. Vamos conversar. Mas foi um bom começo. Achei que já começamos bem. Eu quero ouvir outras sugestões para ver se tem pessoas que pensaram diferente. Aliás, com certeza tiveram pessoas que pensaram diferente. Eu quero saber outras estratégias aí que vocês usaram para a gente discutir essas diferentes estratégias. Quem consegue dar outra sugestão? Então, Lucas, quando você fez por esse caminho que a Raquel acabou de resolver, ou você fez por outro? Por outro. Então, Lucas, conta para mim esse outro caminho que você fez, por favor. Oi, tá escutando? Tô sim. O que eu fiz foi meio. é, eu fui olhando, eu coloquei o X, como o 1, não importa quanto você eleve, vai ser sempre 1, eu só pus os expoentes no 3 mesmo. Tá. Então, eu cheguei em 1 elevado. Não, 1 sobre 3 elevado a 2x maior ou igual a 1 sobre 3 elevado a menos 4. Uhum. Aí eu pensei que foi mais intuitivo. Eu pensei, tipo, quanto maior o maior o 3, menor vai ser o número. E a gente Quanto quer maior o que ele seja X. Ah, maior. tá. Uhum. Ele Caiu? Então, enquanto o Lucas vai retomando aí, ele estava falando, quanto maior o X... 3 menos 4. agora voltou. Fala, Lucas. Quanto maior o X... Travou, mas agora eu tô te ouvindo. Eu pensei que o 2x ele tem que ser. Acho que ele travou de novo. O Zoom não tá ajudando hoje. Alô, Gui? Oi, foi. Acho que minha internet tá bem ruim. Desculpa. Imagina, diga lá. Então, o 2x ele tem que ser menor ou igual a menos 4 para que a fração inteira seja maior. Porque quando você vai fazer a fração elevada a um número negativo, ela se inverte. Então, quanto mais negativo for o expoente, maior vai ser a fração. Então, eu pensei que o 2x tinha que ser menor ou igual a menos 2, menos 4. Tá? E aí, portanto, o X seria igual a menos 2. Tudo bem. Obrigado, Lucas. Eu já vou retomar isso que o Lucas está falando. Ele pensou num caminho um pouco mais assim, que precisava elaborar algumas coisas para chegar nessa resposta. Vou guardar um pouquinho isso que o Lucas falou, já eu volto a discutir. Mas, por enquanto, a gente chegou em duas respostas que são parecidas, mas um pouquinho diferentes. Alguém fez um outro caminho? Thali, a Thali falou, tem que inverter o sinal. Quando você falou isso, Thali, você fez pelo mesmo caminho que a Raquel? Ou você fez Né, outra forma? eu fiz pelo mesmo caminho que o Lucas, mais ou menos. Só que Tá. da não tá errado, que na teoria é a mesma coisa, né? Só que a coisa é que quando você divide por negativo, tem que inverter o sinal só. Então, na teoria, só, tipo, teria que inverter, pensando no jeito dela, né? Mas no caso, eu não fiz exatamente assim. Tudo bem, perfeito. Então, a Thali está dando só uma corrigida em algo que é bastante importante, a gente não pode esquecer. Toda vez que a gente dividir uma inequação ou multiplicar, tanto faz, né, dá na mesma, por menos 1,
Então, foi esse caso, né? Na verdade, se a gente fizesse mais passo a passo, o que a Raquel fez? Ela passou o 2 dividindo, então ficou menos x é maior ou igual a 2, e depois multiplicou os dois lados por menos 1. Então, quando multiplica os dois lados por menos 1, a nossa inequação inverte, né? O sinal da inequação inverte. Então, aqui não seria menor, maior ou igual, seria de fato menor ou igual. Certinho. Agora, tem um outro jeito que eu queria discutir com vocês, que eu imagino que vários de vocês tenham feito também. Estou achando estranho que ele não apareceu até agora. Que seria o seguinte, considerar a base 1/3 mesmo, né? Então, vamos considerar aqui que a base é 1/3, então fica 1/3 ao quadrado, tudo isso elevado a x, é maior ou igual a 1/3 elevado a menos 4. E aí, essa parte aqui eu já vou simplificar aqui para multiplicar esses dois expoentes, né? Então vai ficar, ao invés de elevado a 2, elevado a x, eu já vou fazer direto o elevado a 2x. E aí, algo que foi muito parecido com o que a gente fez no anterior, a gente poderia dizer que 2x é maior ou igual a menos 4, e aí, portanto, o x seria maior ou igual a menos 2. Só que aqui a gente chegou na mesma discussão. Peraí, x é maior ou igual a menos 2? Ou x é menor ou igual a menos 2, como a gente viu nessas outras resoluções que foram propostas? Qual que é o problema disso aqui que eu estou fazendo? Sendo que, percebam, aqui eu não estou dividindo e multiplicando nenhuma vez algo por menos 1. E aí a gente vai entrar em algo mais parecido com o que o Lucas e a Thali estavam falando, né? Por que não é exatamente o mesmo jeito de resolver isso em relação ao mesmo jeito de resolver isso daqui que a gente tinha feito? E aí esse gráfico vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor do porquê que isso acontece. Qual que é a diferença entre essas duas questões? Um deles, a base é maior do que 1. E outro deles, a base é entre 0 e 1. Lembrando, pessoal, que para a função exponencial a gente não vai usar bases menores do que 0, tá bom? Porque isso faria com que a nossa função fosse oscilante e aí não se trataria mais de uma função exponencial. É um outro tipo que, enfim, para a gente não é de muito interesse agora, tá? Então, por isso, a gente está analisando os casos de A ser maior do que 1 ou A estar entre 0 e 1. E aí, o que o Lucas estava explicando justifica muito bem essa discussão que a gente vai ter agora. Olhem a diferença, né? Primeiro, quando eu tenho um A que é maior do que 1, a gente está falando de uma função que é crescente. Ou seja, quanto maior o meu valor de x, maior o meu valor de y. Lembrando que y numa função exponencial é a base elevado a x, tá bom? No caso da função decrescente, quanto maior o x, menor o y. Ou seja, o a elevado a x vai diminuindo conforme o tempo vai passando. Então, vamos pegar dois exemplos. Se a gente tem 2 elevado a 1 e 2 elevado a 2, qual deles é maior? O 2 elevado a 1 ou o 2 elevado a 2? Tá, isso é um tanto óbvio, né? Claramente, aí o 2 elevado a 1 vai dar 2, o 2 elevado a 2 vai dar 4, então o 2 elevado a 1 é menor do que o 2 ao quadrado. Agora, quando a gente pega uma base entre 0 e 1, então, por exemplo, meio, mas a gente poderia pegar qualquer base, 1/3, 4/5, qualquer base, e a gente faz tudo isso aqui. Vamos fazer ao quadrado e ao cubo. E agora, qual deles é maior, né? O expoente aqui é maior. E aí a gente tende a achar que porque o expoente é maior, esse número aqui vai ser maior. Quando na verdade não, né? Quando a gente tem um número entre 0 e 1 e eu multiplico ele várias vezes por ele mesmo, ele vai ficando cada vez menor. Então, meio vezes meio dá 0,25, vezes meio dá 0,125. Ele vai ficando cada vez menorzinho esse número. Então, quanto maior for o expoente em casos que minha base é entre 0 e 1, menor vai ser esse valor final. Então, isso daqui, no caso, meio elevado a 2, é maior do que meio elevado ao cubo. Até aqui tudo bem, pessoal? Porque isso é algo realmente que, a partir disso, a gente vai entender o que o Lucas estava tentando explicar. Tá clara essa ideia inicial? Sim? Obrigado, Rafa. Então, vamos pensar agora que a gente não tem mais esse 1 e esse 2 aqui. Vamos substituir agora ele
por um x, por uma variável. Então, o que a gente sabe que vai acontecer aqui? Bom, para esse caso, a gente tem simplicidade de resolver, né? Vocês já entenderam muito bem como funciona isso aqui. Olha, para o 2 elevado a x ser menor do que o 2 ao quadrado, o x tem que ser menor do que 2. Porque 2 ao cubo, por exemplo, ele é maior do que 2 ao quadrado. Agora, para esse caso, como eu quero que isso daqui seja maior do que tudo isso, aí vem a sacada. Então, para que isso tudo seja maior, esse expoente tem que ser menor do que esse expoente, por se tratar de uma base entre 0 e 1. E aí é por isso que quando eu resolvo esse daqui, esse segundo caso, eu tenho que falar que o x ele é menor do que 3 e não maior do que 3. Tudo bem essa inversão de sinal, pessoal? Toda vez, então, que vocês forem resolver uma equação exponencial que tiver a mesma base, né? Primeiro, vocês vão colocar tudo na mesma base, como vocês fizeram lá nas equações também. Colocou na mesma base, se essa base for entre 0 e 1, na hora de tirar a base e fazer só a relação entre os expoentes, vocês precisam inverter o sinal. Tá? É isso que eu estou explicando aqui, foi exatamente isso que o Lucas fez, só que o Lucas pensou pelo caminho de baixo, né? Então ele pegou esse x e jogou aqui para baixo, o que faz sentido, mas funciona, esse raciocínio funciona, Lucas, porque aqui tem o 1 em cima, né? E aí você acabou ficando só o 1 sobre 2 elevado a x. Agora, se fosse, por exemplo, 3/4, aí você teria que pensar no 3 elevado a x sobre 4 elevado a x. Então já não é algo tão simples de pensar, mas no fundo é a mesma ideia, tá? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é a mesma ideia. Toda vez que o número for entre 0 e 1, quanto maior o expoente, menor vai ser esse número, que é justamente o que mostra o desenho desse gráfico. Dúvidas sobre isso, pessoal? Diga, Raquel. Você consegue explicar para mim o que você não entendeu? Onde você acha que foi onde você se perdeu? Oi, então, acho que eu me perdi na parte que, quando você falou que precisa inverter o sinal, eu fiquei um pouco perdida se o que precisa exatamente, tipo, inverter o sinal. Porque, aparentemente, teria que ficar 2x maior que 2, não, 2 elevado a x maior que 2 elevado a 3. Teria que ficar assim? Calma, E aí, Pera, eu me perdi. Em qual parte você está? Você está esse primeiro exemplo? Porque são dois exemplos diferentes, tá, Raquel? Deixa eu separar eles aqui. sim, mas o exemplo que tem a fração. Tá, então esse aqui, Ficaria 2 elevado a x menor que 2 elevado a 3? Então, não, porque o que acontece? Aqui, Raquel, a gente conseguiu atingir nosso primeiro objetivo, que era deixar tudo na mesma base. Né? Então, tá tudo na base meio e meio. Agora, o que eu vou falar é, se a base é igual, vamos olhar os expoentes. O que acontece? Para que tudo isso daqui, o meio elevado a x, seja maior do que meio ao cubo, esse x tem que ser um número menor do que 3. Porque quanto maior o x, menor vai ser esse meio aqui, certo? Vai ser essa potenciação. Então, a gente quer buscar um x que seja menor do que 3. E é isso que eu estou falando de inverter o sinal. A gente não vai tirar isso daqui e falar, olha, então x é maior do que 3. Não, aqui o x tem que ser menor do que 3. Diferente desse caso aqui, em que a gente só tira a base e fala que x é menor do que 2. Entendeu? Entendi, mas quando você tirou da fração, você ficaria 2 elevado a x menor que 2 elevado a 3? Então, é porque eu acho que eu não entendi por que você está tentando fazer o 2 elevado a x. Porque Do tipo, se eu faço o expoente embaixo, é isso? Do tipo, meio elevado a 1 elevado a x sobre 2 elevado a x? É isso que você está falando? não, eu tô falando de tirar da fração, porque eu lembro que facilitava na hora de, ou não precisa fazer isso. Tirar da Então, fração, eu digo colocar ele, tipo, porque eu sei que 1 sobre 2 seria, tipo, 2 elevado a menos 1. Então, ficaria 2 elevado a menos x, entendi agora a sua pergunta, Raquel. entendeu? Eu já entendi, já vou falar sobre isso, porque essa é uma outra proposta que eu vou deixar para vocês.
para vocês resolverem. Por enquanto, Raquel, eu estou dando uma proposta que é assim, você deixa as bases iguais, e a partir do momento que as bases estão iguais, está feito. Você não precisa mais fazer nada, a única preocupação que você precisa ter é inverter o sinal, e aí falar, então, que o x tem que ser menor do que 3, e não maior do que 3. A Raquel está dando outra possibilidade, que é realmente válida e bastante útil, eu acho até, que é justamente a forma que você resolveu aqui, né, Raquel? Você justamente inverteu usando essa propriedade do elevar a menos 1. E é super válido e, em geral, é que até eu prefiro, porque aí não, sei lá, acho que evita algumas confusões. O que a Raquel está propondo? Olha, o que o Gui, por enquanto, falou é, se a gente está falando de uma equação em que a base está entre 0 e 1, a gente vai ter que inverter o sinal na hora de sumir com as bases e só fazer a relação entre os expoentes. Agora, eu posso forçar a barra para que essa base ela seja maior do que 1. E é isso que a Raquel está tentando fazer. Ela está tentando tirar essa fração. Então, ela está falando, olha, se a gente está falando de meio, eu posso falar que meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. E aí tudo isso elevado a x. E aí aqui, a gente tem o 2 elevado a menos 1 elevado a 3. No final das contas, então, 2 elevado a menos x é maior do que 2 elevado a menos 3. E aí aqui a Raquel tem razão. Quando eu for tirar isso, eu não preciso inverter sinal agora, porque a base é maior do que 1. Então eu vou chegar à conclusão de que menos x é maior do que menos 3. Onde está a sacada? Para você terminar essa equação, você tem que multiplicar os dois lados por menos 1 de qualquer jeito. E aí, quando você multiplicar os dois lados por menos 1, vai acabar por outra razão, mas dando na mesma. Você vai ter que inverter também esse sinal. E aí vai ficar x é menor do que 3, e não x maior do que 3. Então, as duas formas são possíveis. Entendeu, Raquel? Entendi, sim. Obrigada, Gui. Ótimo, imagina. E aí, o que tem que tomar cuidado só é, por exemplo, e se eu tenho uma fração que não é bonitinha assim, tem 1 em cima, for 3/4, por exemplo. Funciona exatamente a mesma estratégia, tá? Vocês podem falar, olha, beleza, já cheguei na mesma base, então eu vou simplesmente olhar para os expoentes, tomando cuidado, porque 3/4 é menor do que 1. Ou vocês poderiam falar, não, quero inverter aí, quero deixar essa base maior do que 1. Então, vocês vão fazer 4/3 elevado a menos x é maior do que 4/3 elevado a menos 3. E aí, vocês vão chegar na mesma coisa. Então, portanto, menos x é maior do que menos 3, e aí x é menor do que 3. Tudo bem? Funciona exatamente o mesmo processo. Tá claro isso, pessoal? Sim? Beleza. Se não temos mais dúvidas, hoje tem mais um teste aí para vocês fazerem de inequações, justamente para aplicar esse assunto que a gente acabou de ver na aula de hoje. E aí ele deve demorar uns 20, 25 minutos no máximo para vocês fazerem. E aí depois vocês assistem aos vídeos de resolução para garantir que vocês entenderam super bem sobre esse assunto, tá bom? E aí a gente volta a se encontrar na sexta para falar ainda de teorema dos senos. Obrigado, pessoal. Bom trabalho aí para vocês. Tchau, tchau, Thali. Tchau, Carol. Tchau, Rafa. Valeu.